Se o Atlético contratar Eduardo Domingues, a mudança não vai começar no esquema tático, vai começar na cultura. Porque Domingues não é um treinador de improviso, não é um treinador de impulso emocional, não é treinador que aceita jogo desorganizado, mesmo quando vence. Ele é treinador de controle, e controle no futebol brasileiro é uma palavra perigosa. A torcida do Atlético aprendeu nos últimos anos a conviver com intensidade, pressão alta, jogo agressivo, risco constante. Às vezes encantador, às vezes caótico. Domingues representa o oposto do caos. Ele representa estrutura antes do espetáculo, defesa antes da transição, organização antes de liberdade total. E aqui começa o conflito real. Não é sobre se ele é bom treinador, ele é. Os títulos recentes nos Estudiantes comprovam isso. A pergunta é outra: o Atlético está pronto para jogar um futebol de disciplina tática antes de jogar um futebol de emoção? Porque contratar Domingues é assumir que o time vai sofrer menos, mas talvez também arriscar menos. E essa decisão define o ciclo. Eduardo Domingues construiu sua identidade no futebol argentino, um ambiente historicamente intenso, físico e emocional. Mas, ao contrário do estereótipo argentino de jogo combativo e vertical a qualquer custo, ele sempre buscou algo diferente. No Estudiantes, o time não era o mais brilhante tecnicamente, não era o elenco mais caro, não era o mais profundo, mas era o mais organizado. E isso não é detalhe. Se você observa os jogos do Estudiantes com atenção, percebe que raramente o time está longo em campo. Raramente está a 30 ou 40 metros entre a defesa e o ataque. O bloco é curto, compactado, coordenado. A defesa se move como uma unidade. O meio acompanha, o ataque fecha linhas de passe. Não é marcação individual agressiva, é ocupação racional de espaço. O adversário raramente encontra o corredor central livre. Domingues acredita que o futebol se decide primeiro pela negação de espaço. Ele não pensa o jogo a partir da bola, ele pensa o jogo a partir do espaço. E essa diferença muda tudo. Os sistemas podem variar. 4-4-2 em bloco médio, 4-3-3 quando precisa propor, 4-2-3-1 em determinados jogos. Mas o comportamento defensivo é constante. Imagine um time em duas linhas de quatro. Não é apenas desenho, é sincronização. Quando a bola vai para a direita do adversário, o time inteiro desliza para aquele lado. A linha defensiva encurta o espaço, o meio fecha o corredor interno, o adversário é convidado a jogar por fora. Ele confia na organização interna, confia nas bolas aéreas dos zagueiros, confia na segunda bola protegida pelos volantes. Isso reduz o número de infiltrações centrais, reduz finalizações limpas dentro da área. É um time que prefere defender 10 cruzamentos do que permitir 3 passes verticais entre linhas. Essa lógica explica por que o Estudiantes foi campeão sendo um dos times mais consistentes defensivamente da Argentina. Não era o mais ofensivo, era o mais equilibrado. Quando precisa propor jogo, o time se organiza em 4-3-3. Mas não espere agressividade constante. O volante central funciona como um eixo fixo. Ele raramente ultrapassa a linha da bola. É o equilíbrio permanente. Os interiores alternam entre aproximação e infiltração. Se há espaço no meio, eles atacam. Se o corredor está fechado, retornam e reorganizam a circulação. A progressão acontece por triângulos curtos. Zagueiro encontra lateral, lateral encontra o interior. Interior devolve se estiver pressionado. O time reinicia. Essa paciência é intencional do Domingues. Domingues não quer que o time ataque desorganizado. Ele quer que o time ataca sabendo exatamente quem está protegido atrás da linha da bola. O centroavante fixa os zagueiros. O ponto oposto fecha em diagonal. O interior ataca a segunda trave. Tudo coordenado. Esse modelo dificilmente vai produzir goleadas constantes. A média ofensiva do Estudiantes gira em torno de um gol por jogo. É eficiência cirúrgica. Não é avalanche ofensiva, como o Atlético está acostumado
com o técnico anterior. E isso pode sim frustrar parte da torcida que espera imposição total. O Atlético, ele historicamente um futebol mais agressivo, mais o galo doido. Porém, o estilo de jogo do Eduardo Domingues é um pouco diferente. A torcida do Atlético terá que se acostumar com um treinador que pensa mais defensivamente. Então, nesse caso, é uma adaptação de estilo de jogo. Se você pegar jogos decisivos do Estudiantes sobre Domingues, verá um padrão. O time não se desorganiza emocionalmente. Mesmo quando sai atrás do placar, mantém estrutura. Não se lança desesperadamente ao ataque. Esse controle emocional, eu posso dizer que, se a gente for analisar aqui na América do Sul, é raríssimo de se encontrar. E talvez seja exatamente o que o Atlético perdeu em momentos decisivos recentes. Se a gente for lembrar, né, a final da Libertadores, faltou um pouco disso. A final ali contra o Lanús, contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então, isso ele consegue ajustar, principalmente em jogos decisivos. E isso, faço até uma pergunta aqui para vocês colocarem no comentário. Quantas vezes o Galo abriu demais o campo e sofreu transição? Quantas vezes perdeu equilíbrio buscando o segundo gol? Coloque aqui no comentário se vocês lembram um pouco disso que eu perguntei. Domingues reduz esse risco. Ele prefere ganhar de 1-0 com controle territorial do que vencer por 3-2 em troca franca. Mas isso também significa que, quando precisa acelerar drasticamente, o time também pode ter dificuldade, porque o modelo não é desenhado para desorganização total. Vamos falar agora do encaixe do elenco do Atlético com o estilo de jogo do Eduardo Domingues. Então, é assim, para mim, a parte mais importante. Começando pelo Everson. O Everson se encaixa muito bem na saída controlada. Lianco, talvez, assim, para mim, eu acho que é o mais beneficiado. O sistema do Eduardo Domingues protege zagueiros que não são extremamente rápidos em campo aberto. O Lodi e o Preciado teriam liberdade, mais alternadas, então não haveria os dois subindo ao mesmo tempo como modelos mais agressivos. No meio, o Alexander e o Maicon oferecem intensidade e cobertura, mas eu acho que a questão do primeiro volante é muito importante. E o Scarpa, para mim, olhando o esquema tático do Eduardo Domingues, ele poderia atuar como um interior técnico, né? Um meio mais centralizado técnico, mas com uma liberdade mais controlada. Temos também, né, no Atlético, o Vitor Hugo, que está jogando muito bem, que pode fazer esse papel. O Dudu teria uma função importante, fechando o corredor e ajudando recomposição. Também o Atlético tem o Coelho, que pode fazer essa função. Então, a gente vê vários jogadores do elenco do Atlético que se encaixam nesse esquema de jogo do Eduardo Domingues. Agora, a pergunta que não se cala, que a gente sempre fala, né? E o Hulk? Talvez seja o ponto mais interessante, eu posso dizer para vocês. No modelo de Domingues, o Hulk funciona melhor como referência central em dupla ou como um atacante que não precisa pressionar o tempo todo. E isso é importante porque o Hulk já tem uma idade mais avançada e preservaria a energia dele, mas também ele reduz a liberdade criativa constantes, né? Então tem esses dois lados que tem que ser analisado. Agora eu quero falar para vocês uma análise que eu fiz sobre o Eduardo Domingues no calendário do futebol brasileiro. Existe um fator impossível, né, de ignorar. O calendário brasileiro é brutal, até fora de noção. Compactação exige repetição. Repetição exige energia física e mental. No final de 2025, um ponto que eu quero colocar aqui para vocês, torcida do Atlético pensar, o Estudiantes apresentou uma queda defensiva em sequência de jogos decisivos. E aqui no Brasil, como a gente já conhece, essa sequência é constante. Então, o Domingues precisaria adaptar essa rotação e intensidade. E isso nunca é automático, então tem que ter a paciência com isso para ele se adaptar a esse estilo de calendário brasileiro. E a minha conclusão, né, o Atlético está pronto para tudo isso do Eduardo Domingues? O Eduardo Domingues, ele representa estabilidade, representa organização, representa controle emocional, mas talvez não represente espetáculo ofensivo contínuo. E a decisão final passa por uma pergunta simples, e eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. O Atlético quer reduzir risco ou ampliar ambição? Porque Domingues não é treinador de extremos.
Ele é treinador de equilíbrio e equilíbrio no futebol brasileiro só é valorizado quando o resultado acompanha. Se acompanhar, vira um projeto sólido. Se não acompanhar, vira crítica por falta de ousadia. A contratação não é sobre o currículo, é sobre identidade. E identidade, uma vez escolhida, né? Ela define o ciclo inteiro de um técnico, de um projeto, de um time de futebol. Gostou desse vídeo, pessoal? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que assim que tiver vídeos novos você receberá a notificação, e compartilhe esse vídeo nos grupos e com pessoas que vocês acham que vão gostar desse assunto. Muito obrigado, vou ficando por aqui, até mais, eu fui!